Bom, pessoal, novamente boa noite. Meu nome é Felipe Oliveira, eu sou fundador e consultor da Mindset Ágil. Somos uma empresa de consultoria e treinamentos que ajuda os clientes a resolver os problemas e, com isso, apoia esses clientes a alcançarem as suas melhores versões. Eu também sou um dos cofundadores aí da Open Kanban Community, né, a primeira comunidade aberta de Kanban do Brasil, trazendo conteúdo prático, direcionado, imparcial, para todo mundo que busca acesso ao Kanban, democratizando o acesso ao Kanban, tá? Nos últimos meses, a gente tem feito um trabalho bem interessante, trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Se você é a primeira vez que está participando de uma live nossa, seja você que está aqui com a gente ou quem vai assistir depois, muito bem-vindo. Se não tiver no grupo, a gente vai mandar depois o grupo para vocês, para que não fique de fora dos próximos. Na semana que vem a gente não vai ter, né, Sérgio, um papo, vamos esperar um pouquinho, e aí entre o dia 21 e dia 28 a gente vai abrir um novo evento aí, potencialmente um segundo Kanban Coffee, né, para que tenhamos ainda mais interação e uma dinâmica bem forte ali para vocês conseguirem tirar qualquer dúvida, trocar ideia e por aí vai. Beleza? Essa edição aqui em especial, pessoal, ela está sendo mantida para a gente poder divulgar um pouquinho do trabalho do TDC. O TDC, para quem não conhece, é um super evento que está aí presente há mais de 10 anos, trazendo conteúdo para diversas cidades. A edição que a gente está divulgando aqui é o TDC Floripa, que é o TDC Innovations, tá? A gente vai mandar vários materiais para vocês ali no grupo da Open Kanban e por e-mail, para que vocês tenham acesso e entendam o que está rolando nessa edição do TDC. A própria trilha de Kanban ali também vão ter várias palestras legais, tá? Uma coordenação show de bola com relação ao evento. Beleza? E para a gente divulgar esse material, a gente vai fazer aqui no final um sorteio de alguns ingressos, tá? E só que antes da gente fazer isso, eu quero trazer um conteúdo para vocês que para mim é um conteúdo extremamente importante, não só quando a gente fala de gestão de fluxo, Kanban, também quando a gente fala sobre trabalhar com as pessoas, tá? Muita gente não de um tempo para cá, mas quando eu comecei a estudar sobre Kanban, entender como é que funcionava e tudo mais, eu percebi que as pessoas tinham uma visão peculiar sobre Kanban e gestão de fluxo, pensando que essas práticas, esses conceitos não abordavam questões mais humanas, né? Questões de liderança, questões de se preocupar com as pessoas. Inclusive, eu ouvi de várias pessoas que Kanban não olha para as pessoas, Kanban não se preocupa com as pessoas. E a ideia aqui é tentar desmistificar essa conversa, beleza? Na verdade, se a gente for pensar de forma bem estruturada, o Kanban e a gestão de fluxo pensa muito nas pessoas, tá? Belezinha, pessoal? Então, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre gestão de fluxo, né? O que é gestão de fluxo no final das contas? Vocês vão pesquisar, vão ver várias definições diferentes sobre o que é, o que significa falar sobre gestão de fluxo. E gestão de fluxo é um conceito, pessoal, que aborda a série de atividades, processos, práticas que a gente usa para garantir que o que a gente está trabalhando hoje, as nossas demandas, nossos projetos, os itens que a gente está construindo, as pessoas até, né, tudo aquilo que a gente representa como trabalho num fluxo, ele consiga avançar, chegar aos seus clientes, ou ao seu resultado final, ou ao seu objetivo final, no menor tempo, no menor custo, com a melhor qualidade, com a melhor satisfação dos seus clientes, tá? Quando a gente fala de gestão de fluxo, pessoal, a gente está falando para a gente gerenciar todo o fluxo de trabalho para conseguir fazer com que esse item chegue no seu resultado final, tá? Para isso a gente tem diversos mecanismos, mas uma dessas coisas tem a ver com a estabilidade do fluxo de trabalho. A gente conseguir fazer com que o fluxo seja mais previsível, fazer com que ele seja mais sustentável de trabalhar no dia a dia. Tá? Falar de gestão de fluxo, pessoal, envolve a gente conseguir controlar as demandas, saber quanto tempo elas estão levando, quantas a gente está entregando num determinado período, quanto tempo elas estão esperando alguém para trabalhar nelas. Tá legal? Pessoal, falando de dúvida, eu acabei esquecendo, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer questão que vocês querem fazer aqui, podem levantar a mão e aí eu vou responder. Se quiser colocar no chat, eu vou responder, tá? Fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, aí é só levanta a mão
para que eu pare aqui de falar um pouquinho, vocês façam a pergunta, ou então a gente deixa para o final, aí é você que escolhe, tá bom? Quando a gente fala de gestão de fluxo, pessoal, entendam que Kanban tem a ver com gestão de fluxo. Gestão de fluxo não está dentro do Kanban, o Kanban está dentro da gestão de fluxo. Tá? O Kanban é uma disciplina dentro ali da gestão de fluxo que foi sim estruturada com o viés olhando ali para o trabalho do conhecimento, mas que ele está imerso dentro de uma série de conhecimentos no que tange gestão e governança de fluxo. Tá? E vocês devem saber que quando a gente fala de gestão de fluxo, a gente tem vários benefícios, né? Várias coisas que podem nos ajudar. Uma dessas coisas é o foco no trabalho que a gente está de fato entregando para os nossos clientes, as coisas que a gente está desenvolvendo. Ao invés de focar em determinados temas, a gente está olhando para aquilo que está sendo importante para o nosso cliente. A gente também consegue aumentar a previsibilidade, né? Estamos garantindo que o nosso fluxo de trabalho seja estável, com a estabilidade vem a previsibilidade. Também a gente consegue trazer a visão de gestão de fluxo para vários contextos. Né? Um conceito ubíquo, como alguns falam, ou seja, ele é inerente à nossa realidade. Gestão de fluxo está presente em qualquer momento das nossas vidas. Vocês vão ver gestão de fluxo no hospital, no trânsito, no supermercado, na farmácia, no show, tá? No teatro, vocês vão ver conceitos de gestão de fluxo em toda a realidade. E até no saneamento vocês vão ver conceitos de gestão de fluxo. Beleza? Outra coisa é que é fácil de começar, fácil de usar, tá? O conceito de visão de fluxo, apesar de que em alguns momentos algumas práticas podem ser um pouco contraditórias, né? Inclusive no Open Kanban surgiu essa questão ali, né? Que um Agile Coach falou que usar Kanban era mais difícil que usar Scrum. Existem perspectivas que vão dizer isso, tá? Eu falo que é fácil falar de gestão de fluxo porque ele está próximo da nossa realidade, então você consegue se conectar muito fácil com isso. Mas para algumas pessoas isso pode ser um pouco contraditório, os temas, as práticas da gestão de fluxo podem ser um pouco contraditórias. E aí, consequentemente, pode parecer difícil, tá? Através da gestão de fluxo, aumenta a visibilidade sobre o trabalho, né? Criamos mecanismos que permitem que a gente tenha mais visibilidade. Hoje, inclusive, né, eu fiz um post que eu estava num curso nessas últimas semanas, da Teodora Bozeva. A Teodora Bozeva, para quem não sabe, ela escreveu, junto com o David Anderson, o livro Kanban Maturity Model. Eu estava num curso junto com ela, e aí, durante o curso, ali na discussão, a gente conversando com ela, fazendo umas perguntas e tal, eu percebi uma coisa, né? Que a gente olha para as práticas do Kanban como se fossem coisas a serem implantadas, aplicadas na nossa realidade, quando na verdade não é bem assim, tá, pessoal? As práticas do Kanban não são exatamente coisas que você implementa, elas já estão presentes na realidade. O que você faz é explorar essas práticas para melhorar a realidade e através disso eu atingir um resultado específico. Então eu não vou implantar a prática em si, eu vou fazer com que ela se torne mais restritiva ou menos restritiva, mais explícita, menos explícita, são outputs que me entregam melhores outcomes, né? Então são como se fossem saídas de uma determinada melhoria, de uma determinada ação que eu tomo para, através disso, atingir determinados resultados. Tá? Além disso, pessoal, a gente começa a construir um time com maior maturidade quando a gente fala de visão de fluxo, que ele começa a olhar além da sprint ou além do cronograma, ele começa a ter uma visão mais eficiente. Consequentemente, aquela história de maturidade que a gente pensa começa a se desenvolver de forma mais robusta e principalmente mais independente da liderança e do agilista e de qualquer pessoa que está olhando para esses processos. Tá? Então, através da gestão de fluxo, você permite que as pessoas construam as competências necessárias que normalmente você teria que tomar no dia a dia, né? Tenho capacidade? Não tenho capacidade? Devo puxar o card? Não devo puxar o card? Devo seguir esse caminho ou não? Através dessa abordagem, vocês estão construindo isso nessas pessoas, tá? E quando a gente fala de gestão de fluxo, pessoal, uma das principais coisas que a gente vai olhar são filas, e filas e fluxos fazem parte de todas as nossas vidas, né? Seja no aeroporto, na balada, na fila de vacinação, no show do Ed Sheeran, né? Pega essa fila aqui, por exemplo, né, pessoal? Inclusive, o Sérgio vai lembrar disso, lá no evento, como é que é o nome do evento? De RPA e inteligência artificial, né, o Sérgio? Quando você chegava no evento, né, no primeiro dia, ou melhor, no segundo dia, eu cheguei no segundo dia, foi interessante porque você saía do elevador, você já se deparava com uma fila enorme, né? E
O grande problema dessa fila é que as pessoas estavam entrando de uma em uma nos guichês ali para fazer o seu credenciamento, né? Mas tinham 6 pessoas trabalhando. Então olha como que gestão de filas é um negócio interessante. Eu tinha uma pessoa por vez sendo atendida, e aí foi lá um facilitador, direcionou as pessoas. Pessoal, são essas 6 guichês. Eles foram lá e foram nos 6 guichês. A fila andou muito mais rápido. Então, gestão de fluxo envolve todo esse trabalho. Eu consegui direcionar os clientes daquele sistema de trabalho que possam ser atendidos de forma adequada, para garantir que não haja fila, para garantir que não haja gargalo. Tá? Eu tô trabalhando como um conselheiro consultivo, pessoal, de uma empresa de tecnologia, e durante as discussões ali com ele nessa última sexta-feira, a gente tem sessões ali falando de conselho, né? E ele falou para mim, pô, Felipe, eu queria muito que a gente não tivesse mais gargalo. Eu queria muito que a gente não tivesse mais esse tipo de coisa. E aí eu falei, cara, o dia que você descobrir uma forma de não existir gargalo mais na vida, você vai ficar trilionário, porque gargalo sempre vai existir. Você sempre vai ter uma fila. A questão é que a gente pode diminuí-las, a gente pode diminuir as filas dos gargalos, mas elas sempre vão estar presentes na nossa realidade. A gente gerencia o fluxo exatamente para não sofrer tanto o impacto delas, tá? E, pessoal, no dia a dia a gente sabe como é que a gente vai medir fluxo, né? E para quem está ansioso para saber qual é o olhar humano da gestão de fluxo, calma que essa introdução faz parte de todo esse conceito para que vocês compreendam o quanto que isso está relacionado com vocês no dia a dia. Então, normalmente, como é que a gente tem estudado aí para falar de medição de fluxo, né? As pessoas normalmente têm olhado para 3 grandes pilares, né? Elas olham para a vazão e as variações da vazão, né? Então, quantos itens que eu entrego dentro de um período, eu estou trabalhando dentro de um período. E aí eu vou ter vários elementos que fazem parte disso, várias medições. Eu vou ter variação da vazão, vazão por tipo de item, porcentagem de confiança na vazão, e por aí vai. Cada um desses elementos aqui representa uma forma de extrair essa métrica e através disso a gente conseguir saber quando que a gente entrega algo, quantas coisas eu vou entregar daqui a 2 semanas, esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente acompanha com muita frequência é o trabalho em progresso, o work in progress. Através dele a gente tem diversos mecanismos também, que olha para limites, a idade do item, a distribuição, a consistência do trabalho em progresso. São todos elementos ali que nos dão visibilidade de como que a gente está lidando com o trabalho. Né? E outra coisa é o lead time ou cycle time. A gente tem vários desdobramentos disso. Né? Então, quanto tempo que eu levo para um item ser concluído? E aí, dependendo do ponto que a gente pega nesse processo, a gente vai olhar para o lead time partindo da solicitação do cliente, da confirmação do pedido, do momento que eu inicio o trabalho, né? E por aí vai. E cada uma dessas métricas é necessária dentro da nossa realidade. A gente, inclusive, briga, né, no dia a dia para gerar essas métricas. Muitas empresas aí sofrem para conseguir ter essa visão, ter um dashboard bem estruturado, né, ter essas informações ali explícitas no dia a dia. Mas, no final, para que eu vou medir essas coisas? Né? Envolve questões de negócio? Envolve questões de entrega? Envolve, mas tem outras coisas que se relacionam com métricas e gestão de fluxo. Que aí a gente começa a entender qual que é o impacto da gestão de fluxo na vida das pessoas. Como é que eu consigo saber o quanto que as pessoas são afetadas pela gestão de fluxo? Isso é um fator, pessoal, que muita gente acaba não percebendo o quanto que a gestão de fluxo só impacta na vida das pessoas, tá? Então, antes de eu conceitualizar isso para vocês, eu queria trazer algumas questões que talvez possam ser muito relevantes no dia a dia, tá? Quem aqui, e aí eu vou pedir para vocês levantarem a mão, se possível, quem aqui nunca passou por estresse no ambiente de trabalho? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quem aqui nunca chorou por uma questão de trabalho? Levanta a mão. Pois é. Quem aqui nunca teve dificuldade com relação à sua saúde mental? Seja um burnout, seja uma depressão, seja um desgaste físico ou emocional por causa de trabalho. Quem nunca teve isso? Levanta a mão. Pois é. Então, pessoal, o que isso diz, né? O que vocês não levantarem a mão quer dizer, né? Que em algum momento vocês passaram por uma situação em que houve sobrecarga.
Algum momento vocês passaram por uma situação em que vocês tiveram dificuldade mental e física para lidar com a realidade do trabalho. E esse sentimento, essa sensação, esse desgaste que vocês tiveram, tem a ver com a forma como a gente gerencia o fluxo também. Porque se você tem muito trabalho no seu colo ao mesmo tempo, você vai se sentir desgastado, você vai se sentir sobrecarregado. Se você não tem visibilidade do que está acontecendo com o seu time, na sua área, você vai ficar ansioso, você vai ficar estressado, você vai ficar querendo saber o que está acontecendo. Se a comunicação não está clara para as pessoas e para você, você não vai conseguir ter a devida regra acontecendo, você não vai conseguir lidar com as pessoas de forma adequada, então envolve as políticas. Né? Se você não tem ali artifícios no seu dia a dia que consigam te dizer onde estão os problemas, você demora para perceber o que está acontecendo e, consequentemente, sofre com isso, você tem o desgaste emocional, você tem dificuldades para lidar com essas coisas. Então, tudo isso tem a ver com o impacto que eu causo na vida das pessoas através da não gestão do fluxo. Tá? Existem impactos na organização, por exemplo. Né? Quando eu falo de dores da empresa, eu estou falando, pô, eu tenho problemas na previsibilidade. As coisas podem se atrasar, meu cliente pode reclamar, ele não gosta de ter algo em atraso, e aí podem ter pessoas que vão falar para vocês, não, Felipe, mas atrasar às vezes é normal. Eu falei, tá bom, então faz assim, ó, pede o seu iFood às 8 da noite, e ele chegando 11 da noite, vê se você gosta disso. Você pede um produto, um serviço, né? E esse serviço demora, às vezes, você pede a taxa não, o período de entrega desse serviço é de uma semana, ele chega depois de um mês. Imagina vocês, por exemplo, vão lá numa loja, compram uma cama, vocês estão mudando de casa, compram uma cama nova, e essa cama era para demorar 4 dias para ser entregue, e demora 3 semanas. Você vai dormir aonde? Você vai ter que comprar um colchão inflável e dormir lá por 3 semanas. Então, prazo importa para o cliente, né? Mas essa que é a questão, é para o cliente, não é para a empresa simplesmente. Outras dores da empresa, eficiência. Então, as coisas demorarem muito para serem entregues, ou a gente gastar muito tempo corrigindo bugs, a gente gerar bugs. Bugs não é uma coisa normal, tá, pessoal? Vocês gostam de não conseguir sacar o dinheiro do banco, não conseguir fazer uma transferência por causa de um bug, não conseguir fazer um investimento que está num rendimento legal. Bug não é algo normal. Bug é algo anormal que muitas vezes nós aceitamos, tá? O aplicativo do banco que eu uso, por exemplo, ele tá lento pra caramba depois da última atualização. Isso tá me incomodando, tá? E tem várias outras dores que a organização sente e passa. Custo de atraso, a própria satisfação do cliente, a motivação dos seus funcionários, que causa a improdutividade, tá? Mas as pessoas também sentem essa dor. As pessoas passam por burnout, elas passam por um momento em que elas não conseguem ter ali uma resposta psicológica adequada para o cenário que elas estão, elas passam por uma pressão, às vezes, descabida com relação ao que está acontecendo, né? Claro que cada um tem o seu instinto de sobrevivência, mas a gente sabe que líderes, gestores, muitas vezes, elas ficam exacerbadas com esse tipo de comportamento, trazendo uma pressão desnecessária, né? Você sai do seu emprego 18 horas, 19 horas, e as pessoas cobram, não, mas você não pode sair daqui agora. Né? Inclusive, isso a gente vê muito em seriado, mais americano que brasileiro, mas a gente vê muito em seriado americano. Não, é seu primeiro mês aqui na empresa, você só pode sair daqui 9 horas da noite. Né? Da onde que as pessoas tiram esse tipo de coisa? Como se mais tempo significasse mais produção. Né? Se você permanecer, seja um recurso ou uma pessoa desenvolvendo e produzindo e executando um trabalho por muito tempo, ela vai se desgastar. Consequentemente, ela vai produzir menos. Tá? Nenhuma máquina produz o tempo inteiro. E mesmo quando produz, ela precisa de manutenção. Beleza? Imagina as pessoas. Você passa por esgotamento, você passa por sobrecarga, você passa por distúrbio de sono. Quem aqui nunca teve problema para dormir por causa de trabalho? Quem aqui já varou noite no trabalho? Eu já. Eu já varei madrugada. Olha aí, ó. Eu já começam a surgir as mãozinhas. Pois é. Eu já varei madrugada algumas vezes por causa de trabalho. Eu já peguei DP em pós-graduação por causa de trabalho. Tá? Me custou R$1.000 e tantos. A empresa pagou? Não. Eu não estou falando que a gente não tem que se compromissar com a empresa, não estou falando que a gente não tem que ter responsabilidade, não estou falando que a gente não tem que ter dedicação. Tá? Mas a partir do momento que a gente tem elementos dentro do fluxo de trabalho que causam sobrecarga, que causam desgaste, isso se torna um problema.
tá? E recentemente, pessoal, quando a gente pensa em gestão, em 2019 foi feita essa pesquisa. E detalhes, foi antes da pandemia, tá? Em que 32% da população sofria de sintomas de burnout. Ou seja, uma pessoa que tem efeitos extremamente poderosos, negativos, para o corpo e para a mente, com relação ao desgaste, tá? Emocional. Então, pô, 32% é um número muito grande dentro dessa pesquisa, né? Outra coisa muito interessante que surgiu no ano passado, uma pesquisa aqui da BBC, que falou que gerentes são obcecados por tarefas sem propósitos, em manter as pessoas ocupadas, né? Ou seja, eu não tenho a capacidade ou foco em manter as pessoas muito bem direcionadas, com metas relevantes, então eu tenho que manter essas pessoas ocupadas, como se estar ocupado significa produção, né? Ou produtividade, melhor dizendo. Então, pessoal, a forma como a gente trabalha a gestão de fluxo impacta nas pessoas. A forma como eu priorizo demandas dentro do meu fluxo impacta nas pessoas. Elas estão fazendo coisas inúteis, isso afeta a motivação. Tá? As coisas que eu introduzo dentro do fluxo que não servem para o negócio, que não entregam resultados, traz uma pressão desnecessária, porque depois o resultado vai ser cobrado. E essas pessoas não vão saber por que elas estão fazendo errado. Esse mesmo CEO que eu falei para vocês que eu estou trabalhando próximo, ele mesmo tinha uma percepção em alguns momentos de controlar as pessoas, porque ele não via as coisas dele sendo entregues, o que ele queria. Mas não era priorizado também. Então eu carrego uma pressão dentro do fluxo desnecessária. E existem várias decisões que a gente toma no dia a dia que afetam tudo isso. Quando a gente toma decisões, por exemplo, ali no downstream, eu estou assumindo compromissos demais. Um time que é sobrecarregado, muitas vezes ele está assumindo muitos compromissos no seu dia a dia. Ele está trazendo para si muitas demandas. Ah, mas estão me pressionando. Tudo bem, mas existe um limite de capacidade. Tudo na vida tem um limite de capacidade. Tudo, qualquer realidade. Beleza? Não importa do que a gente está conversando. Show? Então, dentro dessa realidade, você trazer muitas coisas para dentro do fluxo vai te causar sobrecarga, vai te causar desgaste, vai te fazer perder a atenção do que você está trabalhando. Outra coisa, não planejar o trabalho de forma adequada. Não é porque você roda Kanban que você não planeja. Na verdade, você vai planejar, você vai ter momentos específicos que você vai planejar, você só não vai ter algo fixo, algo cíclico, sempre naquele mesmo dia, você vai planejar conforme o teu fluxo pede. E aí, consequentemente, se você tem políticas frágeis com relação ao planejamento, você vai ter uma dificuldade na hora de levar a demanda para dentro do seu fluxo. Quando ela chega lá, falta informação, falta alguma regra, as pessoas têm dúvida, e isso causa, de novo, um desgaste. Tá? Dividir a atenção em múltiplas demandas é outra decisão problemática. A gente fazia aquela história do part-time, né? Não, esse cara aqui está dividido em 3 projetos. Né? 2 horas do dia ele faz isso, 3 horas do dia ele faz aquilo, 2 horas do dia ele faz aquilo outro. Isso não funciona muito bem. Ah, mas eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Tá bom, você leva mais tempo para entregar essas 3 do que se você fizesse uma só. Eu sei porque eu sofro isso todos os dias. Eu tenho TDAH, então eu sei muito bem o que é você não conseguir fixar a atenção num lugar só. Tá? Esse é um negócio muito complicado muitas vezes. Tá? E pessoal, começar mais coisas do que terminar. Em um certo grupo, não lembro qual agora, a pessoa começou a me falar: Felipe, eu queria limitar trabalho em progresso no meu time. Tá bom, por que você quer fazer isso? Ah, porque a gente não está entregando. Tá bom, quantas coisas está começando? Ah, todas. Então não tem nada a ver com limite de trabalho em progresso exatamente. Você não vai chegar lá, vamos limitar tanto. Você vai terminar mais do que vai começar, até encontrar um equilíbrio. Tá? Tem outras decisões que a gente toma que são no upstream, pessoal, repriorizações. Tem uma pesquisa do PMI de 2016, que falou que um dos principais problemas da gestão de projetos é a repriorização constante. Tá? Isso causa diversos problemas no nosso dia a dia. A gente aumenta o tempo de entrega, a gente aumenta o custo de atraso, aumentamos a insatisfação dos clientes, porque eu estou movimentando isso o tempo inteiro. Hoje mesmo eu estava dando um suporte para um cliente, ele é uma fábrica de ônibus. E ele estava me falando: não, Felipe, porque aqui no Kanbanize a gente tem determinadas regras aqui que eu queria aplicar, porque se entrar um projeto novo, ele entra como prioridade máxima e esse daqui ele volta. Eu falei: tá bom, mas como é que você vai conseguir medir que essa repriorização constante sua está acontecendo e está te dando dor de cabeça? Aí a gente mudou a técnica para conseguir detectar isso. Então ele mesmo estava sendo moldado por práticas ruins
para causar essa repriorização, sem perceber o impacto que isso poderia trazer. Tá? Outra coisa, iniciar projetos sem olhar a capacidade. Isso acontece muitas vezes, tá, pessoal? Muito se cobra sobre o prazo de entrega, né? A data de entrega do projeto. Mas e a data de início do projeto? Será que a gente está gerenciando isso também? Tá? Essa tomada de decisão precisa acontecer, eu preciso validar. Bom, eu posso começar esse projeto nesse dia? Porque muitas vezes o projeto começa depois da data limite e o prazo se mantém. Não faz sentido. Você sai de São Paulo, precisa chegar em Curitiba. Você vai levar umas 6 horas para chegar em Curitiba, mais ou menos. Se você tem que chegar em Curitiba às 6 horas da tarde e sai de São Paulo às 4, você não vai chegar em Curitiba. Beleza? Então você tem que repriorizar esse horário. É a mesma coisa para o projeto. Tá? Outra coisa, você contratar pessoas antes de melhorar o fluxo. O que acontece quando as pessoas fazem isso, tá, pessoal? Ao invés de você melhorar o fluxo de trabalho, entender o que está acontecendo e permitir que as pessoas percebam e melhorem o gargalo, as pessoas vão lá e contratam mais pessoas. Como contratou mais pessoas? Bom, agora a gente tem mais capacidade, e aí coloca-se mais trabalho. É uma reação natural. Tá? Mesmo que aquela pessoa tenha vindo para cobrir a sobrecarga do trabalho atual, vai se criar a percepção de que agora tem mais capacidade. Quando, na verdade, você vai criar um gargalo ainda maior, vai desgastar as pessoas, você vai fazer com que elas tenham estresse, você vai fazer com que elas tenham os mesmos problemas. Tá? Construir coisas antes de descobrir qual é a melhor solução. Aí a gente está falando de discovery. Tá? E priorizar as features ao invés dos problemas. Porque aí, a partir do momento que eu só dou prioridade para feature e não tento pensar no problema, eu me deparei isso com uma startup recentemente, tá, pessoal? Essa semana eu fiz a avaliação de uma startup, e aí eu vi o pitch deck, né? Pitch deck é um resumo da empresa, tá, pessoal? E eu vi lá a apresentação da empresa, ele mostrando ali como é que ele ia fazer o investimento dele, né? Eu faço avaliação de startups para investimento, se os investidores deveriam ou não ir atrás dessa empresa. E aí foi interessante que no relatório eles falaram como é que eles iam distribuir o dinheiro. Metade ia para a tecnologia e a outra metade ia para outras coisas. E aí eu vi uma nova apresentação, um novo pitch deck, onde eles mudaram completamente isso. Por quê? Eles perceberam muito em cima da hora, mas perceberam que eles estavam querendo melhorar o produto, botar um monte de feature, só que o produto não estava nem sendo vendido direito ainda. Então eles queriam adicionar um monte de feature, sendo que o produto atual não estava nem sendo vendido direito. Tá? Um produto de 2 meses, tá? Em operação. Ele tinha vendas, mas precisava tracionar ainda mais. Então, como é que eu vou melhorar sem descobrir isso? E aí não entrega o resultado, começa a se criar insegurança nas pessoas, porque o resultado não está sendo entregue, e aí como é que vai funcionar? Como é que as pessoas vão conseguir ter confiança que aquilo vai acontecer e, consequentemente, vão se sentir confortáveis em trabalhar naquela empresa? Tá? Então, pessoal, tudo isso tem a ver com gestão de fluxo, tudo isso tem a ver com pessoas. A forma como eu trabalho tudo isso. Tá? Os problemas mais comuns, Sérgio, com relação a que exatamente? Você pode me detalhar um pouquinho mais? Só para entender. É que você comentou aí de um trade-off entre features e problemas, né? Então, quais problemas deveriam ser priorizados em relação a fazer as features, nas sua experiência? Sim, quando eu falei aqui problemas, né, eu estou falando os problemas que estão relacionados às dores do seu cliente, às dores do seu negócio, né? E o que eu já vi muitas vezes acontecendo, e isso acontece em muitos lugares, né? Primeiro, as pessoas criam roadmaps de features. Temos que construir isso, temos que construir isso, temos que construir isso, temos que entregar isso. Tá bom, mas quais problemas do seu negócio, do seu cliente, essas features estão resolvendo? Porque através da resolução desses problemas, o cliente se torna mais próximo de nós. Vou te dar um exemplo meu. Né? Eu, junto com o Bruno, a gente estruturou uma formação de métricas de fluxo, porque era a dor que as pessoas tinham. Uma formação prática e direcionada de métricas. A gente foi lá e percebeu uma outra dor do mercado, que era as pessoas que hoje usam o Scrum não sabem como começar com o Kanban, mesmo com as certificações que já existem hoje. Então, o que a gente fez? A gente foi lá e construiu uma formação voltada para isso. Então, eu não estou focado nos cursos que eu quero construir, e sim nos problemas que eu estou resolvendo para os meus clientes e mercado. Tá? Vou dar um outro exemplo, o Kanbanize. O Kanbanize é uma ferramenta da qual nós somos parceiros, eu sou parceiro Gold da Kanbanize. E o Kanbanize recebe feedbacks o tempo inteiro de quais melhorias deve fazer, mas a principal que foi reclamada foi a gestão de OKRs no ano passado. Então, o que ela fez? Ela estruturou o Kanbanize para suportar OKRs. Consequentemente, ela conseguiu vários clientes por isso. E os clientes atuais se mantiveram ainda mais fiéis.
Tá? Então, eu construo a minha relação com o cliente e com o mercado através atraindo esse público, resolvendo os problemas que são importantes para eles. Tá? Então, é muito nesse sentido. Eu resolver esse tipo de problema. Tá? Ficou claro, Sérgio? Ficou. O que eu entendo, assim, faltou um fit for purpose aí, né? Com o fit for Exato, exato. purpose você atende os pains, e aí as features são realmente as features necessárias. Perfeito, obrigado, Felipe. Exato, exatamente, né? Eu conheço o que faz com que eu me adeque ao meu cliente e construo baseado nisso. Entendeu? E claro, por que as pessoas acabam fazendo isso? Tá aí tentando transformar a sua pergunta num adicional, né? Por que as pessoas acabam focando muito em features, o que é um problema muito sério? É mais legal você falar de ideia do que problema, não é, Sérgio? Pô, tive uma ideia, não é muito mais legal? Certamente. É muito mais legal você falar, pô, tive uma ideia aqui, negócio maior da hora, do que falar, pô, descobri um problema aqui que a gente pode resolver. As pessoas brilham os olhos com ideias, tá? Não brilham os olhos com problemas, tá? Pô, exato, Rafael, é muito mais legal. Pô, tive uma ideia louca aqui, vou montar um produto, pá. É o que muita startup faz, tá, pessoal? Pensa muito no software que quer criar. Eu, por exemplo, estou estruturando um produto completamente diferente da minha realidade. Na primeira semana que eu comecei a pensar nisso, eu parei e tentei desenhar o problema que eu estou resolvendo. Tá? Então, ó, qual que é a dor que eu estou tirando aqui das pessoas? Né? É uma dor olhando para pessoas físicas ou pessoas jurídicas? É uma dor que faz sentido para elas ou é uma dor que elas conseguem resolver sozinhas? Entendeu? Porque é através dessa linha de raciocínio que eu vou conseguir direcionar o trabalho. Tá? É através desse pensamento de como que eu resolvo os problemas, quais problemas eu estou resolvendo, que vai tornar as coisas terem sentido. Tá? Então, mas além disso, além de ser mais legal, eu ter uma ideia, as pessoas focam muito em features porque é isso que elas veem. Elas não enxergam o problema, elas não são treinadas a criar e resolver problemas, tá? Ou seja, você é treinada a encontrar a solução, você é treinada a encontrar a ideia. O seu TCC da sua faculdade, sua pós-graduação, você foi instigado a a estudar um problema ou a ter uma ideia de TCC? Né? O modelo educacional não é pautado em problema. Sacou? Uhum. Você não é treinado para encontrar problema, você é treinado para dar ideia. Na sua É, escola, no seu ensino médio. Pode falar. só fazer um comentário, eu tive uma experiência numa empresa que pô, tinha, assim, entravam várias features pequenas, né? E aí chegou um dia que o Uhum. pessoal assim, poxa, mas essas features pequenas, a gente, num outro ponto, elas fazem sentido, mas quando a gente vê o big picture, a pain do cliente não resolve. Então, assim, Uhum. tinha várias ideias que quando você colocava as ideias juntas, elas se cancelavam, né? Então, tem a ver justamente, né, com o que você comentou, né, de ter que ver quais são os problemas e daí, a partir daí, você deriva tudo. Tá, perfeito, obrigado. Exato. E é uma linha de raciocínio, Sr. João, difícil. Uma coisa que empresas japonesas perceberam muito antes, tá? Comentando é que a própria Toyota, por exemplo, percebe essas questões, né, pessoal, de resolver o problema antes de pensar na solução dele, tá? Tá muito nesse viés, tá bom? Mas uma frase que eu discordo, tá, galera, Sérgio e companhia, que vocês já vão ver em vários lugares, é se apaixone pelo problema. Eu discordo dessa frase, tá? Porque nem sempre o problema é relevante. Aquele problema em específico. Você precisa saber se aquele problema é algo que é relevante, se você precisa resolver esse problema agora ou não. Tá? Então, não se apaixone pelo problema. Crie ali uma relação com ele. Enquanto ele for importante para você, você fica com ele. Tá? Se não for, você vai para outro problema. Parece que estou falando de relacionamento, né, Fabi? Coisa estranha. Não, mas tem a ver, né? Porque as pessoas têm os pet projects, assim, né? Tá, esse aqui é o problema que eu quero resolver, porque eu resolvi na outra empresa, o cara quer a todo custo resolver nessa empresa agora daquela maneira, né? E aí essa Uhum. paixão tá aí, né? E acaba atrapalhando. Exato, eu vou te dar um outro exemplo. Tem uma empresa, uma consultoria que a gente deu um treinamento lá, inclusive ela foi uma das inspirações para a gente criar o Flow Metrics Practitioner.
Entrou um diretor novo nessa empresa recentemente. E eu conheço o head, a pessoa que era o head de agilidade lá, né? E ele foi me contando, assim, o que estava acontecendo, e a primeira coisa que eles me falaram foi, o diretor chegou, ele quer implantar o Safe aqui. E assim, não vou aqui entrar em debate sobre Safe, mas ao invés de estudar a realidade, entender o que está acontecendo na empresa, ele chegou, quer implantar o Safe. Entendeu? Porque as pessoas, quando entram, elas querem mostrar alguma coisa, do que elas são capazes, do que elas conhecem, o que elas sabem, e aí ela traz uma solução. E não os problemas. Você entendeu? Eles não estão muito do que a Paula colocou aqui, ele não chegou questionando os problemas, porque questionar o problema é ruim, né? Eu vou afetar a vida das pessoas e tudo mais. Inclusive, se vocês forem questionados sobre problemas, vocês vão se sentir às vezes inseguros ali, meio que, né, para trás. Então, é uma dificuldade hoje, porque nós não fomos ensinados a questionar esse tipo de coisa nesse nível, tá? Então, assim, como que a gente mantém a calma? Como que a gente consegue direcionar esse trabalho para a pessoa? Sabendo que as pessoas são afetadas pela nossa capacidade de gerenciar o fluxo ou incapacidade de fazê-lo, o que a gente pode fazer? Tem diversas práticas, diversas coisas que a gente pode fazer. A primeira coisa que eu posso sugerir para vocês é o seguinte, tá? Primeira coisa, comece a pensar nas decisões econômicas dentro do fluxo. Eu estou tomando decisões econômicas dentro do fluxo? Eu estou construindo políticas que permitam com que eu enxergue o que eu estou gastando com aquilo? Porque pensa, né, pessoal? Pensa que você no dia a dia, no seu time, se o seu time tem 5 pessoas, cada um ganha ali 8 mil reais, por mês é 40 mil reais, por semana 10 mil. Né? Elas estão trabalhando em coisas que de fato são relevantes ou estou gastando 40 mil reais à toa por mês? Esse é um pensamento problemático, tá? Cada priorização que a pessoa faz, cada tomada de decisão que eu tomo no fluxo é grana, tá? Consequentemente, o que eu estou priorizando aqui dentro e o tempo que ela permanece dentro do fluxo de trabalho também é grana. Então comece a tomar decisões que estejam dentro disso, porque eu começo a mostrar para as pessoas que o trabalho delas é relevante. Eu não busco manter as pessoas ocupadas, eu busco manter as pessoas ocupadas com aquilo que é importante. Sacou? Eu não preciso manter as pessoas 100% ocupadas. Manter as pessoas 100% ocupadas é improdutivo. Olha que loucura, né? É quase contraditório, né, Fabi? Eu manter as pessoas 100% ocupadas é improdutivo. Eu tenho mais improdutividade quando as pessoas estão 100% ocupadas do que quando elas estão 90, 80, 70. Coisa de louco. É só a gente pegar um exemplo muito simples sobre trânsito. Tá, pessoal? Quanto mais carro tem na rua, quanto mais carro tem no fluxo de uma marginal da vida, menos improdutiva ela é, menos produtiva ela é. Tá? Felipe, mas carro é diferente de desenvolvimento de software, é fluxo. Tá? Beleza? Outra coisa importante, tenha atenção às filas, pessoal. As filas são inimigas da gestão de fluxo. Mas o que isso tem a ver com as pessoas? Conforme as demandas permanecem em fila, isso causa sobrecarga dentro do fluxo, o que causa ansiedade, o que causa estresse, o que causa pressão. Beleza? Não só nas pessoas que estão trabalhando nela, mas também no próprio cliente. E aí o cliente reclama, e aí você não vai resolver o problema, e aí você vai ficar estressado de novo. Tá? Então, olha que interessante, né, pessoal? Quando a gente fala de gestão de fluxo, eu estou tirando das costas das pessoas a sobrecarga. Eu estou fazendo com que elas se sintam mais confortáveis, seja um ambiente mais sustentável para trabalhar. Se eu tenho capacidade dentro do meu fluxo para conseguir melhorá-lo, eu consigo fazer com que as coisas aconteçam com mais velocidade. Consequentemente, as pessoas conseguem trabalhar lá dentro. Então, olha que interessante, né? Através de uma prática de gestão de fluxo, através de uma prática direcionada a métricas, a um quesito mais matemático, tá? Vocês conseguem automaticamente diminuir o estresse para as pessoas. Tá? E aí aqui é muito do que a gente falou agora, né? Então trabalhar com menos é sempre mais. Tomar cuidado com essas questões de ocupar as pessoas o tempo todo. Se você ocupa as pessoas, elas não têm tempo para melhorar, não tem tempo para refletir, não tem tempo para estudar, não tem tempo para fazer nada que possa tornar o dia a dia delas melhor. Tá?
E eu vou falar para vocês, pessoal, que assim, pode parecer, não vou falar desperdício, mas pode parecer implicância minha, mas comemorar as pequenas vitórias no dia a dia, pessoal, é importante. Tem uma empresa que a gente dá consultoria que a empresa não tinha nenhum processo financeiro, de RH, um monte de coisas, falhas, zerado. Eles não tinham controle de orçamento, para vocês terem uma ideia. E aí a gente foi lá, tá fazendo um trabalho, tal, criamos uma meta sobre isso, e aí o analista financeiro lá conseguiu criar pela primeira vez um relatório do ano de custos mensais, faturamento mensal. E agora conseguiu receita por tipo de produto. Eles fizeram uma tarde de cachorro-quente. Compraram lá pra galera, 90 pessoas lá, fizeram um dia de cachorro-quente. Para comemorar essa vitória. Olha que interessante. Tá? Isso faz parte, isso anima as pessoas, isso faz parte do processo de motivação. Tá? Outra coisa, pessoal, o Kanban sempre fala de limitar trabalho, né? E apesar de aqui estar falando limitar, gerencie o trabalho, a forma como ele ocorre, analisa a realidade de vocês. Eu sei que muitos daqui podem estar rodando Scrum, Waterfall, e eu não estou falando para vocês pararem de fazer isso, não é isso. Eu só estou pedindo para vocês começarem a olhar para o card, independente da existência da sprint. Pode ser que o seu card demore 2, 3 sprints. Se você for olhar de forma clara, isso é 1 mês e meio. Então, entenda por que está acontecendo isso. Não tente entrar em conformidade com a sprint, tenta fazer com que as demandas sejam entregues. Você não tem que se preocupar tanto com estar em conformidade com a sprint. Ah, fechou dentro da sprint ou não. Tem coisa que não vai fechar dentro da sprint. Tá? Comece a dar mais atenção para a meta da sua sprint, por exemplo, ao invés de pensar em quantos cards você está entregando dentro da sprint. Porque se você entregar 5 cards ou 20, se a sua meta era composta por 2 cards, você concorda que não importa se você entregou esses outros 3, esses outros 17, 18? Tá? Se tudo aquilo é inútil, se todas aquelas features que você criou não entregam resultado nenhum, não faz diferença. Tá? Então gerencie o trabalho no dia a dia para que as pessoas se sintam confortáveis com isso. E pessoal, vamos com calma, tá? Vocês estão indo bem. Uma coisa de cada vez, tá bom? Priorize as tarefas com calma. Prioridade é uma palavra que é no singular, tá, galera? Inclusive nessa discussão com a Teodora, a gente falou um negócio muito interessante. Ela fez uma simulação lá com a gente, dentro do Kanbanize, fazendo projetos em escala. Então tinha múltiplos times trabalhando, né? Tinha eu e o outro rapaz que estava lá, que nós éramos gerentes do projeto. E aí a gente não estava vendo as coisas fluindo. E aí a nossa primeira ação foi, avisa a gente quando vocês terminarem uma tarefa para a gente designar de novo. E como eu tinha a minha fila, ele tinha a dele, a gente falou, olha, trabalha na minha tarefa, depois trabalha na tarefa dele. Então a gente aumentou o IP de projeto, fazendo com que eles ficassem paralelizando esses projetos. Isso foi um horror, a gente entregou 2 projetos em 10 dias de simulação. E olha que interessante, a partir do momento que a gente começou a trabalhar gestão de fluxo no nível projeto, e falamos, olha, vocês vão trabalhar em um projeto por vez, independente da quantidade de tarefas, a gente entregou em 5 dias mais do que entregou em 10 dentro da simulação. Tá? Então a gente começou a focar na prioridade. Não falamos de limitar trabalho em progresso, não falamos de visibilidade, não falamos de políticas explícitas, só melhoramos a forma de priorizar os projetos. E isso melhorou a realidade. Tá? Então, você imagina isso no dia a dia. Beleza? Outra coisa, pessoal, gaste energia com as coisas que são realmente importantes. Não adianta vocês se estressarem. Ninguém vai morrer se vocês não entregarem um negócio hoje ou amanhã. Tá? E eu sei que às vezes é difícil pensar assim, porque a gente está empregado, a gente depende do dinheiro e tudo mais. Eu entendo muito isso. Tá? Mas assim, se aquilo está fazendo mal para você, tente buscar outras coisas. Foca na sua carreira. Né? Tem pessoas que estão falando muito hoje em segundo plano, em plano B. Tem um plano B, tem um plano C, tem um plano T. Tá? Não fiquem independentes nem focados numa empresa específica. Tá? Porque na hora do layoff ela vai te demitir e é isso aí. Beleza? Outra coisa, pessoal, foquem, como eu falei, mais nos problemas que você resolve do que nas soluções que você cria.
Elas é que são importantes, os problemas são importantes, tá? As oportunidades que vocês têm no dia a dia. Eu, quando eu vou oferecer Kanbanize para as pessoas, pessoal, eu não falo de Kanbanize pensando, olha, a ferramenta Kanbanize é muito boa. Eu falo, não, quais dores você tem aí que a gente pode te ajudar? Ah, a gente não consegue fazer gestão de portfólio, beleza, o Kanbanize te ajuda. Ah, a gente não tem métricas nativas, beleza, o Kanbanize te ajuda. É uma visão diferente, tá vendo? Tá? E, pessoal, tome decisões que gerem resultado, junto com as pessoas, se possível. As pessoas são partes críticas dentro do seu processo, e garanto que elas estejam próximas de vocês o tempo inteiro. Tá legal? Pessoal, para quem não me conhece, sou Felipe Oliveira, eu sou o fundador da Mindset Ágil, também dou aula na PUC Minas, na pós-graduação de Business Agility e UX e Agilidade, sou professor do curso de Product Owners da Impacta, parceiro Gold da Kanbanize, sou avaliador e advisor da Anjos do Brasil, dou mentorias para startups, para empresas, conselheiro consultivo, olhando para ESG, governança, gestão e governança de fluxo, sou coautor, curador do livro Jornada Lean Digital, o primeiro livro de Lean Digital do Brasil, tá? E tem algumas certificações aqui no mercado, né, KCP, KNP, já ajudei a desenvolver a prova de Kanban da Exim, lançamos, sou um dos coautores, né, da certificação Flow Metrics Practitioner, a primeira certificação real de métricas do Brasil, moldada em metodologias ativas e de forma prática. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer direcionamento que vocês precisem, se quiser trocar uma ideia, fala com a gente. Se não tiver no grupo da Open Kanban, pessoal, entrem no grupo, ali a gente tem trocas de ideias muito ricas, tem essas palestras que têm acontecido mais ou menos toda semana. A gente sempre faz 3 semanas de conteúdo e uma pausa. A próxima semana, então, vai ser essa pausa. A semana seguinte, a gente provavelmente vai trazer aí um Kanban Coffee, né, trazendo aí dificuldades da gestão de fluxo, dificuldades do dia a dia. Tá legal? Novamente, qualquer dúvida que tiver, pode me chamar. Pessoal, coloquem aí, Sérgio e Fabi, coloquem, por favor, o link do grupo para a galera conseguir entrar. Tá? Já vamos colocar o Linktree aqui no chat, aí tu consegue ver todas as informações aí. E é isso, Estou pessoal. colocando já, pessoal, um minuto. Antes que vocês façam qualquer pergunta e a gente faça aqui o sorteiozinho, muito obrigado pela presença de quem conseguiu estar aqui no pré-feriado. A gente até falou essa semana, pô, a gente marcou aqui um webinar no pré-feriado, né, Sérgio? Como é que pode, né? Mas não tem jeito, ou a gente faria agora, ou não ia conseguir fazer, trazer esse conteúdo, divulgar aqui o TDC. Então, para a gente é importante conseguir trazer isso aqui para vocês. Então, cara, vamos trazer para a galera. A ideia é a gente trazer conteúdo. Quem não conseguir assistir hoje, assiste depois, não tem problema. Claro que aí a chance fica melhor para vocês agora, né? Porque aí a gente vai fazer o sorteio das trilhas do TDC. Então, vocês têm mais chances agora. Tá bom? Quem quiser se conectar comigo, lê o QR Code, aí vai estar todas as páginas, tanto minha quanto da própria Mindset Ágil. Pode seguir, adicionar, o que precisar, a gente tá aí, tá bom?